Ou seja, existe uma brecha dentro da 173, né, para a contratação, levando em consideração o inciso 9 do artigo 37 da Constituição. E já citado por mim aqui, vou citar de novo, senhor presidente, já porque estamos na discussão no último artigo, dizer, senhor presidente, o que diz no artigo 9 inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. É a questão de contratação temporária de excepcional interesse público. Aí vem a Lei 8.745, que regulamentou isso tudo, senhor presidente. E lá no caput dessa lei diz o seguinte: dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. No seu artigo 2º, diz o seguinte: considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 1, só vou citar os dois, porque são vários, mas os dois que nos interessam. O inciso 1, assistência a situações de calamidade pública, e 2, combate a surtos endêmicos. Pois muito bem, estamos passando por um momento de surto endêmico, né, a pandemia, mas não justifica, e aí a gente bateu nessa tecla e tentou, pedimos pareceres para a secretaria, e através do ofício nos foi remetido que, por causa da volta às aulas, né, porque a gente citou aqui que a gente poderia, então, pegar profissionais concursados da educação para suprir essa demanda exigida e dita na mensagem. Mas veio-nos a resposta dizendo que é por volta às aulas. Então, assim, ó, a gente, na verdade, a gente não sabe o dia de amanhã. Existem prognósticos de que volte às aulas, mas é tudo uma coisa, porque se os números começar a oscilar, já muda tudo. Mas eu nem me pego tanto a esse caso, senhor presidente. O meu caso mais específico é porque o funcionalismo passou todo esse ano sem revisão, sem aumento no vale, sem aumento real, né? Então, assim, ó, será que não teria como ajustar isso, né? Haja visto até que a gente tem hoje pessoas com cargo de confiança, CCs, ou seja, locado em um determinado local, trabalhando de motorista. É ilegal? Não é ilegal, não é inconstitucional. Seria inconstitucional se fossem concursados. Então, como comissionados, não caracteriza, senhor presidente, desvio de função. Mas já está havendo, já está ocorrendo. Só que a questão fica, se nós temos funcionários habilitados, que uns fazem bastante horas extras, outros fazem menos, se não teria uma forma melhor de adequar isso tudo, até porque eu acho, se a lei vale para não dar a revisão geral, para não dar aumento de vale, para não dar aumento real, e fica bem claro aqui aumentar a despesa, eu acho injusto, com todos os servidores públicos, acabar fazendo contratações onde poderia, de alguma forma, fazer a coisa mais enxuta. Se até agora, pelo momento todo que a gente viveu, não se precisou, não vai ser agora no final de uma vamos dizer assim, onde os números de pandemia, de casos e suspeitos estão baixíssimos, graças a Deus, que a gente vai precisar. Essa é a minha posição, senhor presidente. O secretário de Saúde esteve aqui, a gente conversou e eu disse para ele, né, desde o início, e devido a 173, eu não seria favorável a contratação nenhuma, porque eu acho que tu vai, de certa forma, ferir os concursados, já que não podem ter aumento, não podem ter revisão, não podem ter aumento de vale. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Uma boa tarde, colegas, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Não, acho importante a colocação que o colega Fábio fez. Para vocês saberem, assim, ó,
primeiro ato, essa questão toda que se fala aí que não pode se dar aumento, que fique bem claro, foi porque a gestão passada fez um convênio do Covid impossibilitando, né? Recebeu um recurso, que a gente até, eu pedi informação na outra gestão de onde estava sendo gasto esse recurso, né? Para ver onde é que estava sendo investido esse dinheiro, né? Porque era um valor considerável, foi 480 e poucos mil. E assim, olha, hoje tem uma conta do Covid, então assim, para vocês saberem que esse é um recurso que pode ser utilizado para contratação, para pandemia, ser justificável, né? Porque tem uma conta específica do Covid. Tive na prefeitura, tive olhando, ainda temos 200 e poucos mil, tá? E então, assim, para todos saberem, não é a questão da administração não querer dar um aumento, é a questão que essa lei, né, impossibilita, né? Foi feito um convênio, né, que hoje o município não foi obrigado, os municípios não eram obrigados a assinar o convênio. Eram obrigados, vereador Fábio? Não era. Assinava quem queria assinar, assinava, né? Então foi assinado e impossibilitou de que se desse aumento, de que se fizesse contratações. E outra, onde é que se fala desse tipo de contratação como é saúde, isso não é irregular. Isso é regular porque a questão da pandemia abre essa brecha. Então, só para as pessoas ficarem sabendo, assim, que a gente não ia votar nada aqui que fosse irregular. Se fosse uma coisa que fosse irregular, eu votaria contra. Mas não é irregular. Se a questão da parte, assim, isso acredito que possa ser custeado por essa conta do Covid. É um serviço temporário, então é destinado para a área da saúde, então não teria o porquê de não se fazer se o secretário acha que é necessário nesse momento, entendeu? Então era isso, só para dar uma explicação para as pessoas entenderem. Obrigado. Continue em discussão. Eu vou ser obrigado a discutir ainda, senhor presidente. Vereador Wendel, pelo amor de Deus, não faça isso. O senhor está tentando colocar a culpa, olha bem o que o senhor falou, o senhor está colocando a culpa de não dar aumento para o funcionalismo público por causa de um convênio da outra administração. Isso aqui é lei, o vereador, isso aqui é uma lei. Se o senhor achar um município no país, não estou falando nem na região sul ou no Rio Grande do Sul, estou falando no país. Se o senhor achar uma prefeitura que deu aumento real, que deu revisão geral, ou que aumentou o vale, olha, eu lhe dou meu carro de presente. Porque o senhor está tentando colocar a culpa de uma pandemia em cima de uma administração que já passou. A gente tem que pensar para frente, vereador. Essa lei a Lei Complementar 173, maio de 2020, o vereador, o senhor era vereador, o senhor estava aqui. Então, assim, não existe isso. O senhor está tentando colocar uma culpa na conta de alguém que não tem culpa nenhuma. Não faça isso, vereador. Por favor, não faça isso. O senhor sabe da lei, 173, o senhor sabe dos artigos, está aqui, bem claro, bem explicado, e o senhor vem me falar que foi feito um convênio e por causa do convênio não pode dar aumento. Não é assim, desculpa, mas não é assim. Continue em discussão. Colega Fábio, só para o senhor saber, o que foi impeditivo disso? Não foi o convênio, eu estou falando alguma bobagem. E outra, vereador, o senhor não precisa se alterar a voz, eu falo tranquilamente, eu não preciso alterar minha voz para que as pessoas só fale a verdade, entendam. Só fale a verdade. Sim, mas não precisa gritar. Eu acho que gritar não resolve. Eu falo do jeito que eu achar melhor. Sim, com certeza, mas eu não preciso gritar para que me entendam. Assim, a questão é que tu sabe que o convênio, o que eu falei não é mentira, que o convênio é que impediu, através da lei, quem assinou este convênio, que não foram todos os municípios. A questão de dar, por uma questão ética, o município achou que nesse momento de pandemia, eu não vou dar aumento, não vou dar Qual o município que não... Lei. O senhor sabe me citar qual município que não assinou esse dito convênio que o senhor está dizendo? O que eu sei que foi discutido até nessa casa, que era um convênio que foi assinado, que não era assim, tu tem a obrigação de assinar. Não era obrigatório. Tá. Isso que eu estou dizendo. Agora, saber quem deixou de assinar ou não assinar, mas o que eu estou te dizendo, que eu sei que foi discutido, é que é uma coisa que cada prefeitura decidiu assinar ou não assinar. Só quero dizer, só para ficar claro,
O senhor sabe de prefeituras que não Vou entraram pesquisar. nesse Vou enfrentamento pesquisar. ao Covid. Eu vou pesquisar. Teve município que não entrou. E vou lhe falar do... Não, só me posicionei, Mas vereador. eu não estou aqui, eu não estou aqui culpando nem ninguém, Não, o senhor nem por culpou. Covid, O senhor culpou. nem por outra gestão. O senhor culpou. Não tem nada de culpa. Então o senhor assiste o que o senhor falou. Está Não, botando então palavras o senhor- na minha boca. então O o que eu senhor estou assiste o que o dizendo senhor é que falou. foi assinado um convênio que aí impediu de dar o aumento. É isso que eu estou dizendo. Não tô dizendo, eu falei que era certo ou errado. O que impediu é a lei, vereador. A lei que impediu, está aqui a lei. Mas se não assinar o convênio, tu não Uma responde perante a lei. lei, vereador, pelo amor de Deus, uma lei. E eu vou lhe dizer... Em todo o território nacional está aqui a lei. Olha aqui, ó, mas eu não estou... Eu em algum momento disse que estava certo a assinatura do convênio ou não? Eu falei que estava errado? Eu não estou falando em convênio. Não. Eu estou falando Eu não de falei. lei. Eu estou falando da Lei Complementar 173, que proibiu em todo o estado... Tá aqui. Quer que eu leia de novo? Eu leio de novo. Não precisa ler. Eu leio de novo. Não precisa ler, que eu já entendi. O senhor já leu umas 50 vezes essa lei. Pois é, então, que fique tá bem muito claro. claro. E justamente por isso, por eu ter lido novamente, é que eu justifico o meu voto. Porque eu acho injusto o funcionalismo não receber aumento, tá? E de contratempo contratar. E esse é o meu posicionamento, como já foi o próprio posicionamento até do próprio secretário de Saúde, que também votou a favor e ainda disse que ele ia, a última vez que ele ia votar a favor. Eu votei contra a vez passada, contra os contratos que vieram aqui, tanto é que nem acabaram nem contratando 5 serviços gerais e mais 2 monitores. É isso que eu quero colocar, vereador. Durante meus 4 anos de vereador, da gestão passada, o que eu mais briguei foi a respeito de nunca ter aumento real dos funcionários. Eu fui o que mais defendeu os funcionários, entendeu? A questão de não dar aumento, porque sempre foi dado só inflação, nunca se deu um centavo a mais. Então, se gastou dinheiro em tanta coisa, mas nunca se pensou em dar, vamos dar 2% a mais. Vereador, só então, repetindo. Não vamos misturar as coisas. O senhor disse que não se pôde dar aumento esse ano para o funcionalismo por causa de um convênio que a outra administração assinou. Foi isso que o senhor disse. Sim, mas não falei que estava errado assinar esse convênio. Eu falei não, mas que eu estava estou errado. dizendo... Eu não falei que estava errado. O que dá a entender isso? Não, mas se eu dissesse, foi errado, não era para ter assinado, bom, aí o senhor podia questionar. Eu não falei que estava errado. Não, seria mais justo o senhor dizer assim, não foi dado por causa da Lei Complementar 173. Não tem nada de convênio. A lei é clara e está aqui. Quem quiser acessar na internet, acessa. Lei Complementar 173. Se saiu a lei, tudo bem. Mas o que veio, quando estou a olhar o convênio, não sei se já leu o convênio que veio para nós quando foi assinado. Não era, bem claro, eu não era vereador. Que ficava impedido de fazer contratações, de todo esse termo dessa lei. No convênio vinha citado. Essa era a questão. Tu assinava o convênio e ficava impedido. É isso que eu estou lhe dizendo, é só isso. E o senhor disse que teve prefeituras que não aderiram. Não, só para ficar claro. Não era obrigatório, foi isso que dizia. Não era obrigatório assinar o convênio. Continua em discussão o artigo 7º. Em votação, eu peço ao primeiro secretário que vote e faça a chamada nominal. Eu voto favorável, vereador Júnior. Favorável. Vereador Valdomiro de Souza. Favorável. Vereador Wendel Carpes. Vereador Mano Carvalho. Contra. Vereador Fábio Dolesque Krause. Voto contra o artigo 7º. Vereador Marcelo Polno. Favorável. Vereador João Pedro Berwald. Favorável. O artigo 7º foi votado por maioria. Eu vou só concluir aqui, já vou suspender um pouco a sessão aqui por causa do microfone do colega aqui. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 18, que autoriza a contratação temporária de um excepcional interesse público de um motorista, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386/2003 e do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, foi aprovado por maioria. Eu vou suspender a sessão uns 5 minutos só para...
Voltamos já. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura, que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 23/2021, oriundo do Executivo. Mensagem número 23 de 2021. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que trata da contratação de um servente para a Secretaria de Saúde e dá outras providências. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 5 de outubro de 2021. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 23 de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um servente, conforme artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público um servente para a Secretaria de Saúde. Artigo 2º. O prazo de contratação será de 6 meses, renováveis por igual período. Artigo 3º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo é o constante na Lei Municipal sob o número 379 de 2003. Artigo 4º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caputs e incisos da Lei nº 386 de 2003. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria. Artigo 6º. A forma de contratação dos cargos referidos no caput do presente artigo dará-se através de processo seletivo simplificado. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 5 de outubro de 2021. Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Justificativa. Contratação de um servente, considerando que a servente antecedida para a Secretaria de Saúde, senhora Isete Peter da Rosa, será realocada em sua secretaria originária, a qual seja Secretária de Educação, tendo em vista o retorno gradual das aulas, conforme solicitação anexa ao presente projeto de lei. Ademais, cumpre salientar que a contratação de servente prevista na Lei Municipal 1405 já foi preenchida pela senhora Jaqueline Centeno Vieira, que se encontra lotada na SF Central. Desta forma, tendo em vista que a Secretaria de Saúde ficará deficitária de servente, faz-se manter a contratação de um servente. Turuçu, 5 de outubro de 2021, Ivan Eduardo Scherdim, Prefeito Municipal. Memorando número 149 de 2021, a Secretaria de Finanças, assunto, cedência de servidor. Considerando a necessidade demonstrada pela Escola Municipal Caldas Júnior, solicitamos que a servidora Isete Peter da Rosa retorne às suas atividades nessa Secretaria de Educação, devendo se apresentar até o dia 15 de outubro de 2021, a fim de sanar a demanda, sendo que havia, para o momento, subscrevemos-nos. Turuçu, 5 de outubro de 2021, Doris Elisa Oliveira Leal Lipke, Secretária Municipal de Educação. Encaminho este projeto de lei às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador queira fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem a parte. Bom, pessoal, acho que todo mundo já deve saber que começou a dar surtos de raiva, de novo no rebanho aí para cima, nas colônias, né? Alertar o pessoal que vacine seus gado tudo lá, né? Porque, cara, do que teve de gente perdendo o rebanho foi coisa bem triste, né? Só que aí já dizer assim que muita gente está pensando que isso é raiva hematófaga, que é do morcego, não é, é a herbívora, é um outro tipo de raiva, né? Só deixar esse alerta a todos os produtores que não deixem de vacinar o rebanho, porque do jeito que está valendo essas carnes e tudo aí, essas reses aí, ó, é um prejuízo muito grande para todo mundo, né? Tá bem? É só esse recado aí. Mais algum vereador? Eu vou fazer o uso dos 5 minutos, senhor presidente. Primeiro dizer que, ainda no assunto do projeto, quando foi votado o projeto de mensagem 02, senhor presidente, que era a contratação de 5 serviços gerais
uma fisioterapeuta, um médico ESF, um farmacêutico, uma servente e 3 monitores. Naquela ocasião, eu citei, e não era o vereador Wendel que estava aqui, era o vereador Marlon, que era complicado devido a tudo o que nós vinha vivendo. Imagina naquele momento crítico que nós estávamos com os números altos. Eu era contrário, justamente não era contrário à questão do fisioterapeuta, à questão do farmacêutico e do médico, e sim os outros, porque a gente poderia suprir até que o pessoal estava trabalhando meio turno. Então, se está trabalhando meio turno, é sinal que... né? Mas tudo bem. O que eu quero, e ainda disse agora, quando o vereador Marlon esteve aqui, o secretário Marlon esteve aqui, eu já disse de pronto para ele aquele dia, o vereador Wendel não estava, que era na audiência pública, né? Eu ainda disse para ele, eu digo, secretário, eu infelizmente vou votar contra, porque eu não posso, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Eu desde o começo, se é por questões médicas, beleza, sou favorável, que nem fui, em relação ao fisioterapeuta, farmacêutica e o médico. O que eu quero, e vou ler mais uma vez, Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. Aí lá no seu artigo 8º da Lei 173, diz o seguinte, artigo 8º, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021. Inciso 1º, conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração em membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Proibido ainda, criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3º, proibido alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4º, proibido admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia, de direção e de assessoramento, que não acarretem aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacância de cargos, efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, as contratações de temporárias para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgão de formação de militares. É isto que eu citei, e isso aqui não tem nada a ver com convênio. Isso aqui é uma lei federal que foi 27 de maio de 2020. Não acho justo botar a culpa em administração, seja ela qual for. Nós estamos vivendo uma pandemia, o pessoal não teve aumento, as pessoas ficaram isoladas. Agora, de maneira sutil, dizer que foi por causa de um convênio que a outra administração, não aceito esse tipo de coisa. Vai me desculpar, mas não aceito. E outro ponto, senhor presidente, só para relatar para os colegas, em relação a esse projeto de lei de mensagem 23, que também é uma contratação de um servente, que a gente tem que ficar muito bem antenado na questão das comissões, porque, primeiro, foi feito já, da mensagem 02, já tinha uma servente, e foi feito um PSS, na época, para a servente. Então, assim, ó, e no edital do processo seletivo, o edital 1, 2021, processo seletivo simplificado 001-2021 para contratação por prazo determinado. Isso é nosso, né?
diz o seguinte, vagas, um fisioterapeuta, um médico SF, um farmacêutico, um servente e um monitor. Ou seja, nós aprovamos aqui 3 monitores e fizeram PSS de um monitor. Nós contratamos uma servente e fizeram PSS de uma servente. O que eu quero relatar para os senhores é a questão do seguinte, para nós debatermos isso em questões de comissão, senhor presidente. Já termino. Primeiro, que lá no seu artigo 6º do projeto de lei, diz o seguinte, a forma de contratação dos cargos referido no caput do presente artigo dar-se-á através de processo seletivo simplificado. E aí que fica a questão. Vai ser feito um novo processo seletivo? Acredito que não. Acredito que a lei ampara, porque esse processo seletivo que foi feito teve um segundo colocado, um terceiro colocado para servente. Então, se for contratar, se porventura passar e for aprovado e contratar, no meu entender e até onde eu pesquisei, teríamos, o executivo tem que obrigatoriamente, no meu ponto de vista, eu estou colocando o meu ponto de vista até onde eu pesquisei, teria que chamar o segundo colocado, que se chama Vanessa Gisele Silva da Silveira. Tá, senhor presidente? Existem instrução normativa falando sobre processo seletivo, então assim, temos uma discussão muito boa aí para a semana para debater sobre isso, porque o que me chamou a atenção foi citar esse artigo 6º, né? Se não tivesse citado o artigo 6º, automaticamente, na minha cabeça, seria chamado do cadastro de reserva que foi feito. Mas como eles mencionam aqui no artigo 6º, que a forma de contratação dos cargos referido no caput desse presente artigo dar-se-á através de processo seletivo simplificado, eu fiquei meio em dúvida, porque se tem ainda um processo seletivo em andamento, né, e existem colocações, então tem que chamar dali. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Só que eu quero, para concluir o que eu citei antes, dizer para todos que a gente votou essa lei de contratação, é regular juridicamente, tá? Senão nós não teríamos votado. Ela é possível, tá? Para que todos fiquem sabendo que aqui a gente só vota o que pode, nada irregular. E outra questão que eu levo é assim, você sabe do excelente trabalho que o colega Marlon está fazendo. Conversei hoje, inclusive de manhã conversei com ele, e ele me falou da necessidade desse motorista, porque se houvesse a possibilidade de se pegar outro de outro local, ele teria pego, né, para que não houvesse gasto. Então, conversei hoje de manhã com ele, e ele me disse da necessidade desse motorista. E eu acredito no colega Marlon, na sua capacidade e na sua seriedade. Eu sei que o Marlon está fazendo um excelente trabalho e que as pessoas estão gostando muito. E se ele pediu, é porque realmente era necessária a contratação. Era isso, presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Então não tem mais ninguém. Também quero deixar registrado aqui, hoje à tarde teve nosso deputado federal Afonso Rana, empenhou já o pagamento da pavimentação da Teodoro Bartz, uma parte, R$200 mil, e já se comprometeu com o resto da rua também. Então, esses R$200 mil já se encontra nos cofres públicos. Eu já tive conversando juntamente com os colegas e com a prefeitura, realmente estão analisando os projetos, para fazer a licitação, para fazer a obra. Tá bem? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 18 de outubro de 2021, às 16 horas. Está encerrado. Uma boa tarde. Deus abençoe a todos.